A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos aqui na lição 13, chegamos agora ao final desse segundo trimestre. A lição 13 está sobre o título Renovação da Esperança. O texto áureo: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 26. Verdade prática: a ressurreição de Cristo representa a ápice da esperança cristã. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo 19, 20, 24 ao 31. A lição também vai apresentar 3 objetivos. E o primeiro é analisar a importância da ressurreição de Jesus como a prova de sua vitória sobre a morte. O segundo é reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza em medo, em esperança e alegria. O terceiro é fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição, em suas promessas eternas. Essa lição apresenta uma palavra-chave: esperança. A introdução da lição. Chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez de tristeza, afastar o medo e escolher a mensagem destemida do Evangelho. Nessa lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. O primeiro tópico dessa lição: a aparição de Jesus Cristo. O primeiro subtópico: a paz seja convosco. O segundo, o registro da aparição de Jesus ressurreto. E o terceiro, preciosas lições. Antes mesmo de nós entrarmos por essa lição, gostaria que os irmãos dessem um like, comentassem e também compartilhassem essa lição, para nos ajudar nesse canal. No primeiro subtópico: a paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto as mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa, onde estavam reunidos. Com portas e janelas fechadas, era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada, no primeiro dia da semana, mas sim à tarde, daquele mesmo dia, em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado de Jesus ressurreto. Interessante, aqui nesse primeiro subtópico, que a paz seja convosco, aprendemos aqui que Jesus vai direcionar a paz seja convosco para os seus discípulos 3 vezes. E essas 3 vezes com razão muito importante em cada uma delas proferida por Cristo, né? E essas 3 vezes, especialmente na segunda aparição de Jesus, no meio dos seus discípulos, ali agora, quando estavam reunidos, né? Jesus aparece, mesmo que as portas estavam fechadas, Jesus se coloca no meio deles. Ali Jesus vai aparecer para tirar dúvida, e vai tirar para encorajar, né? Dar encorajamento e também enviar. A primeira aparição, que está lá em João, no capítulo 20, do versículo 19 ao 23, vai falar da primeira aparição de Jesus, que também foi no domingo à noite, onde também os discípulos ainda continuavam trancados, estavam trancados, estavam com medo dos judeus, né? Porque ainda era muito recente a respeito da crucificação, e eles se reuniam escondidos dos judeus. E dessa forma Jesus aparece em seu meio, dizendo: paz seja convosco. E Jesus vai mostrar para os seus discípulos que estavam reunidos as suas mãos e o lado, para aquele mesmo, que era ele mesmo, né, que tinha sido crucificado também, ressuscitado, agora um Jesus ressurreto. Nessa aparição, os seus discípulos se alegram, e Jesus então vai comissionar os seus discípulos. Vai dizer assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aprendemos na lição passada a respeito do assopro de Jesus sobre os seus discípulos, o Espírito Santo. Esse assopro que aprendemos na lição passada antecede o dia do Pentecostes, o dia do derramamento de poder, né? Jesus aqui agora vai trazer um espírito de vida para os seus discípulos. Agora lá em João, no capítulo 20, do versículo 24 ao 29, aqui tem a segunda aparição do Senhor Jesus no meio dos seus discípulos. Agora, como na primeira Tomé não estava presente, na segunda aparição agora Tomé está presente juntamente com os seus discípulos. Aqui Jesus vai expressar ali a Moisés, tirando dele a dúvida
da qual ele estava, que tinha ele mesmo confessado a respeito, se não visse, não ia crer. E Jesus agora mostra a sua mão, mostra o seu lado, que tinha sido atingido a respeito da sua crucificação para Tomé. E se mostrar a ele que ele é o Cristo ressurreto. Né? Ali no versículo 25, do capítulo 20 de João, diz assim: disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos sinal de cravos, e ali não puser o dedo, eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Essas são as palavras de Tomé aos discípulos que tinham afirmado que tinham visto Jesus. Né? Ele queria uma prova concreta a respeito da ressurreição de Jesus. Então aqui o coração de Tomé está cheio de dúvida. Agora a Bíblia já relata a respeito de 8 dias depois, Jesus reaparece a ele, vai embora, assim como eu falei, Tomé é presente. O versículo 26 está dizendo: passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se ao meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ele logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Então aqui no versículo 27, Tomé vai responder a Jesus, dizendo assim: respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Deus meu. Aqui toda aquela dúvida no coração de Tomé é tirada a respeito da prova que Tomé havia pedido a Jesus, para que ele pudesse crer, ele precisava ver. Jesus vai responder dentro dessa palavra de Tomé, dizendo assim: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então aqui Jesus vai dar uma prova de todas as dúvidas, incertezas, né, que Tomé tinha aqui, que foi necessário ver para que ele creste. E depois ele responde dizendo, depois Jesus ainda completa dizendo: bem-aventurados que não viram e creram. Jesus aqui está exaltando que a fé é primordial para que nós chegamos a Deus. É a fé que nos dá esse sentido de esperança para a vida eterna. Não existe esperança em ninguém se não haver fé naquilo que você espera. Então essa motivação aqui que o Senhor Jesus disse a Tomé é crer incondicionalmente a respeito da obra redentora de Cristo. Para que possamos chegar a Deus, precisa ter fé. Se você quer crer, quer se aproximar dele, tem que crer que ele existe. Você quer ser galardoado por ele, precisa usar a fé. Que a fé aqui é um fundamento das coisas que você espera, mas não vê. Você não precisa ver, você precisa crer. É assim que está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê. Não está diante dos seus olhos. Está diante da fé que está dentro do teu coração. É isso que Jesus está dizendo aqui para Tomé. Agora no versículo aqui, 30 e 31 de João, está assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para criar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui está registrado para que nós aprendemos o poder que Deus tem e a vida eterna que está em seu Filho. E essa fé que é imputada com justiça em todo aquele que crê nele. E salva por ele. Não existe um outro nome ou outro caminho, né, que direciona nós a Deus. Somente por Cristo. Por isso que a mão furada, lado direito transpassado, a coroa de sangue em sua cabeça e a crucificação no alto do Calvário, para mostrar que Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, reavivando a nossa esperança dele, que também venceremos juntamente com ele através de Jesus, o Cristo ressurreto que vive e reina para todo sempre. E ali os discípulos trancados com medo por causa do acontecimento da crucificação, por ser discípulos de Jesus. Quando Jesus aparece ali é para dar tranquilidade, dar uma alegria, uma bonança, uma paz. Por isso que ele vai se apresentar diante dele dizendo assim: a paz seja convosco. Fique calmo, fique tranquilo. Eu venci a morte e o inferno. E agora estou aqui no meio de vós. Aqui mesmo que perder a sua vida, achá-la. Porque Jesus traz paz e uma paz verdadeira. Então o crente hoje tem que ter essa paz.
Porque a paz de Jesus é uma paz que vem do céu. Não é a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do céu, que dá alegria mesmo na dor, na doença, na perseguição, na prisão e até na morte. Essa paz tem que permanecer em nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 8, que até a morte não pode nos separar do amor de Deus. Então a tranquilidade de paz aqui desse primeiro tópico é isso. Que Deus possa, aí no seu coração, colocar paz no seu coração e te dar uma viva esperança para todos sempre. Amém. O segundo subtópico, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Aqui na lição comentarista coloca, no período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Esse período de 40 dias aqui é um período que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, está assim. A esse também, depois de ter padecido, e se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, apareceu-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui a prova que a Bíblia traz, que após a sua ressurreição, Jesus permaneceu com eles em aparições durante 40 dias. Aqui Jesus vai dar instruções aos seus discípulos sobre a missão, fortalecer a fé dos seus discípulos. A primeira aparição de Jesus se deu no capítulo 20, do versículo 11 ao 18. Em Marcos, também no capítulo 16, versículo 9, Deus se coloca diante de Maria Madalena. Ali foi a primeira vez de Jesus ressurreto. Ali Maria vai ter um encontro com Jesus pensando que ele era um jardineiro, mas na verdade Jesus que veio para falar com ele, né, a respeito da sua ressurreição e instruí-lo a avisar os seus discípulos. Depois Jesus aparece novamente as mulheres que voltaram ao túmulo, né, que foram ali para ver. Ali está lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 9 ao 10, né, que é outra prova, que é a segunda prova da sua aparição. Jesus vai encontrar elas pelo caminho e dizer, salve! E elas o adoraram, ele disse, não temais. Jesus vai dizer para elas assim, não temais, e de dizer aos meus irmãos, em forma da minha ressurreição. Depois Jesus também dá mais uma prova da sua ressurreição aos seus discípulos que vinham descendo o caminho de Emaús. Ali em Lucas, no capítulo 24, versículo 13 ao 35, e Marcos, no capítulo 16, versículo 12 ao 13. Ali mostra, esse relato está na Bíblia, mostra que eles vinham comentando a respeito da crucificação, e Jesus aparece com eles, desce junto com eles, né? Entra com eles pelo caminho, e eles não reconhecem Jesus, mas Jesus estava com eles até o fim do caminho. Eles vão perceber que Jesus estava com eles no caminho na hora de partir o pão, quando Jesus tinha feito presente no meio dos discípulos. Depois ele aparece a Pedro, Simão, né, que é o quarto registro na Bíblia, né, isso estou falando biblicamente. Todas essas aparições que Jesus se apresentou como Jesus o ressurreto, o que estava ressuscitado. Também lá em Lucas, no capítulo 24, 34. E depois o apóstolo Paulo, lá no capítulo 15, versículo 5. Vamos ler o capítulo 15, versículo 5 de 1 Coríntios. Diz assim o versículo 5, apareceu a Cefas e depois aos 12. Aqui nesse versículo, também no 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aqui está falando de época, da época do apóstolo Paulo, ali após a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cefas aqui é Pedro, que testifica aqui da sua aparição, colocando ali essas provas relatadas a respeito da aparição de Jesus, provando a ressurreição de Cristo. Aí depois, esse capítulo que nós estamos estudando, teve mais duas aparições de Jesus. Uma aos discípulos sem a presença de Tomé, que está lá em João, no capítulo 20, versículo 19 a 23, e Lucas, no capítulo 24, versículo 36 a 49. Ele vai aparecer com as portas fechadas, onde os seus discípulos estavam reunidos com medo. Né? Jesus entra no meio deles. Esta mostra também no mesmo capítulo, Jesus aparecendo no meio dos discípulos, agora com a presença de Tomé. Ali no capítulo 20, versículo 24 ao 29. Né? Jesus aparece e conversa com Tomé, porque Tomé reavivasse a sua fé, tirasse a dúvida e reavivasse a sua fé. Né? Também a outra da prova desse tópico, né, que fala a respeito das suas aparições. Depois ele aparece no mar da Galileia também, em Tiberíades, né, da Galileia. Ali em João, no capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Jesus vai aparecer na praia, na noite que eles estavam pescando, numa noite de pesca. E ali vemos mais um milagre que Jesus opera, da pesca abundante, né, que se repete. Depois Jesus prepara um café da manhã para eles. Depois a grande comissão, né, que há todos os discípulos na Galileia. Lá em Mateus, no capítulo 28, 16 ao 20, né, que Jesus vai instruí-los e enviá-los, né, como os seus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer ali, é o início da igreja primitiva, mandando que eles evangelizem
todas as nações, fazendo discípulo dele. Descer em Jerusalém, até que do alto serão revestidos de poder. Né? Aí serão minha testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Aqui são provas relatadas aqui do Evangelho de João, todos os evangelhos, que mostra, autentica esse segundo subtópico da qual nós estamos aprendendo aqui, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Está registrado, e através desses registros aqui nós temos conhecimento do poder de nosso Deus através de Jesus. O terceiro subtópico aqui é a preciosa lições. O comentarista colocou assim: a primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. É muito importante a respeito desse tópico, desse subtópico aqui, que é o terceiro do primeiro tópico, que mostra as lições tiradas de época aqui a respeito das aparições do nosso Senhor Jesus no meio dos discípulos. Aqui essas aparições vai trazer uma prova que Cristo havia ressuscitado. Sendo que naquela época, quando o apóstolo Paulo escreve ali o capítulo 15 de 1 Coríntios, é porque existia algum grupo de pessoas que não acreditavam em ressurreição. Outros acreditavam somente na vivência eterna da alma, não a ressurreição do corpo. E o apóstolo Paulo vai falar no versículo 14 de 1 Coríntios que é vã a nossa fé se não cremos na ressurreição de Cristo. E a lição que nos traz aqui é mostrar que Jesus é verdadeiramente ressuscitado, que vai afirmar a esperança e fé de todos aqueles que crêem nele, crêem na sua palavra. Por isso dessas aparições, trazendo como prova e escrita para todos que vierem após o princípio da igreja, que possam firmar sua fé na palavra de Deus. Então, dentro dessas aparições, vai apresentar algumas ocasiões para que possamos firmar nossa fé no Cristo. Né? Mesmo quando não o reconhecemos, assim como no caminho de Emaús, que desciam os seus dois discípulos falando a respeito, Jesus aparece e eles não o reconhecem. Mas mesmo assim, Jesus caminhou com eles, mesmo sabendo que eles não tinham o reconhecido. Então entendemos aqui, dentro dessa passagem do caminho de Emaús, que às vezes a gente estamos dotados de angústia, assim como esses dois estavam, porque tinham perdido na crucificação seu mestre, e agora se encontravam sozinhos, caminhando, e comentando a respeito do que tinha acontecido, e a tristeza estava dentro do coração. Então são situações de angústia, de perseguição, de luta, de enfermidade, que até duvidamos de que Deus está presente, mas Deus está sempre conosco. Mesmo na nossa mais terrível angústia, Jesus está caminhando conosco. Ele está presente. Mesmo que você não reconheça as suas ações, mas Ele está ao nosso lado. Da mesma forma, quando afastamos da sua presença, mas Jesus permanece fiel em nossa vida. Pessoas que se desviam do Evangelho, passam a viver uma vida agora pautada sobre as suas escolhas, desviando totalmente da presença de Deus. Mas ainda Jesus se encontra presente com você, comigo, está sempre atento a nos ouvir. Jesus nunca abandona os seus. Nas suas aparições, ele removeu o medo, trazendo paz. Assim, quando os discípulos estavam trancados, ali nós aprendemos, tomamos a lição ali que Jesus ele supera isso, com a sua paz. A sua paz supera esse sentimento de medo. Sabemos que Jesus está presente conosco. Mesmo quando não reconhecemos, Ele está presente. Quando estamos com medo, Ele está presente, trazendo paz ao nosso coração. Os missionários que se estão espalhados pelo mundo, que não nega de maneira nenhuma o nome do Senhor Jesus, mesmo que a morte venha, mas eles têm paz no coração, porque sabem que Jesus está presente. Essa é uma lição verdadeira que aprendemos a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui vemos que Jesus, ele, mesmo que a nós falte coisa mais preciosa que é a fé, mesmo assim, Jesus está presente. Ele ainda faz prova, ele se manifesta diante de nós para provar que ele está presente. Assim como ele fez com Tomé, E também a Pedro. Deus está sempre presente. Mesmo que Pedro negou Jesus por 3 vezes, mas Jesus já tinha perdoado. Já tinha perdoado, depois firmou a sua igreja e pediu para que o apóstolo Pedro tome a palavra e apacente o seu rebanho. Porque ele é a rocha onde edificou a sua igreja. Entendemos aqui nessas lições de aparições do Senhor Jesus, além de estar presente, ele mostra que não desiste de nós. Não desiste de nenhum de nós. Onde você esteja aí agora, nesse momento, Jesus está olhando. Jesus está te contemplando.
Jesus quer que você diga alguma coisa, que Ele está pronto a te ouvir e responder à sua necessidade. E o mais importante de tudo isso, te dar uma viva esperança que só há nele, não em outro lugar, só em Cristo. E acender essa chama da esperança que só vem de um Cristo ressuscitado. E reacender a chama do Espírito em teu coração, para que você volte à sua presença. Essa é a lição que aprendemos nesse terceiro subtópico desse primeiro. O segundo tópico da lição: aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Também tem 3 subtópicos. O primeiro é: o medo dá lugar à esperança. O segundo, a tristeza deu lugar à alegria. E o terceiro é esperança e alegria. O medo dá lugar à esperança, que é o primeiro subtópico. Com a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus, o medo, a frustração, por conseguinte desesperança, surgiram no coração dos seus discípulos. Aqui o nosso comentarista vai usar aquela passagem que está lá no capítulo 24 de Lucas, a respeito do caminho de Emaús. Os discípulos desciam ali pelo caminho de Emaús, né? Eles traziam em seu coração tristeza, trazia também medo, insegurança, por fato de ter sido os discípulos que estavam todo o tempo com Jesus no seu ministério terreno. Entendemos que esse medo que entrou no coração dos discípulos de Jesus está representado aqui na Bíblia nas suas ações, que nem, por exemplo, eles estavam reunidos de porta trancada, com medo do pessoal que estava lá de fora, que eram os judeus, os que perseguiam, né, Jesus, e também os discípulos durante o ministério, depois da crucificação de Cristo, ali, quando Jesus foi crucificado, tem também uma ação de Pedro também, que ele vai negar o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo por causa desse medo que se apoderou de todos os discípulos. E aqui na descida do caminho de Emaús, está esses 2 discípulos também reunidos ali, descendo para se encontrar com os outros discípulos, e Jesus se aproxima deles e começa, juntamente com eles, expor a palavra de Deus a respeito do que iria acontecer com Cristo, que precisava ser crucificado para lhe dar sua glória. Jesus vai ensiná-los através dos profetas e vai citar até Moisés na sua palavra. E os seus discípulos, a hora que chega no lugar, e convida Jesus para estar com eles, mas Jesus segue o seu caminho e depois aparece no meio deles. E a Bíblia ali vai falar que na hora do partir do pão é a hora que eles vão reconhecer que era o Cristo que estava com eles. Eles vão relatar que o seu coração ardia quando Jesus expunha a palavra. Aqui entendemos que Jesus agora vai trazer ao coração dos seus discípulos uma esperança verdadeira, tirando o medo e colocando esperança. Por isso que eles vão retornar rapidamente para Jerusalém, para avisar os outros discípulos que Jesus havia ressuscitado, que verdadeiramente havia ressuscitado. Engraçado que entre eles ficavam achando quem seria o próximo a ser sentenciado à morte naquele tempo. E interessante de tudo isso, que quando Jesus aparece e traz a certeza, a esperança e paz ao coração deles, reavivando, trazendo agora uma esperança verdadeira, uma esperança sem fim ao coração dos seus discípulos, e vemos aqui Jesus dando paz ao coração deles, que depois eles enfrentam a morte. Pedro foi crucificado, segundo a história, de cabeça para baixo. Uns foi jogado em tacho de óleo fervendo. Então você vê que todos eles foram martirizados, mas foram sem medo, porque tinha agora uma viva esperança no seu coração. No primeiro fato do acontecimento, eles ficaram com medo. Depois que Jesus se faz entre eles, que nem lá em João, no capítulo 20, versículo 19, quando Jesus se põe ao meio deles e diz: paz seja convosco, e eles agora, vendo Jesus de corpo, alma e espírito, o medo foi... Eles superaram o medo e agora a esperança entrou em seu coração. Tanto é que Jesus nos envia a um ministério da palavra, de fazer discípulos de todas as nações. Foram perseguidos realmente, foram presos realmente, foram chicoteados e sentenciados à morte, mas mesmo assim a esperança não saiu mais do coração. O Senhor Jesus vai dizer assim que venceu a morte, infeliz. Jesus venceu a morte do Calvário. É quando os discípulos olham para Jesus e olham através das suas palavras, vai saber que essa vitória de Cristo sobre a morte traz vida eterna para nós. Então agora, mesmo que perder a nossa vida, segundo a palavra de Deus, achar em Cristo Jesus que venceu a morte. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, esse amor aqui é o vínculo da perfeição. O aperfeiçoamento nosso aqui primeiro vem no amor de Deus.
O amor de Cristo que nos amou primeiro. Depois que somos aperfeiçoados no amor, lança fora todo o medo. Porque aqui, o que coloca como base, como rocha, é Cristo. E Cristo suporta vendaval, porque é rocha que está sobre os nossos pés. Suporta toda turbulência, porque é rocha que está sobre os nossos pés. Então todo esse sentimento, ao contrário, de medo, passa a não existir mais. Porque a nossa certeza é Cristo. Foi o que aconteceu com os discípulos, que passaram agora, recebendo essa paz, que a paz seja convosco, vendo Cristo ressurreto e agora sabendo que através da palavra de Cristo também herdou vida eterna. O Senhor Jesus vai dar a prova viva e poderosa aos seus discípulos, mostrando a mão, o lado, né, os açoites que levou, né, naquela grande via dolosa até o alto do Calvário, suportando tudo por amor de nós. Então aprendemos aqui, nesse tópico, que a nossa esperança, ela supera toda a dificuldade e medo da nossa vida cotidiana, a qual teremos em todo o nosso percurso, até quando tudo se consumar em nossa vida e partirmos para a eternidade com Cristo, sabendo que com Ele viveremos para todo sempre. O segundo subtópico aqui do segundo tópico é a tristeza do lugar, a alegria. Quando se apresentou aos discípulos, Ele lhe trouxe a paz, e os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Ali no capítulo 20, versículo 20. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram seus corações de alegria. A situação que os discípulos se encontravam na ocasião, na qual estavam reunidos de portas trancadas, né, todos eles em luto pela morte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a sua crucificação, ali agora passou a imperar o medo, a tristeza, a angústia sobre os seus discípulos, que eles estavam reunidos. Quando o nosso Senhor Jesus se faz presente no meio dos seus discípulos, aqui o versículo 20 vai dizer que eles ficaram alegres, felizes de ver a presença de um Cristo agora ressurreto em vosso meio. Então toda aquela desesperança da qual eles sentiam, agora reacendeu a esperança e a alegria no coração dos discípulos. Algumas situações que se encontravam no meio dos seus discípulos, entre homens e mulheres, né, que seguiam, que eram discípulos do Senhor, após a sua crucificação, que parou a imperar no coração de cada um deles, né, ali naqueles acontecimentos do dia, da época, né, da crucificação, que agora se encontravam eles todos tristes. Por exemplo, Maria Madalena, que chorava junto ao túmulo, ali no capítulo 20, versículo 11 do Evangelho de João, Maria, ali no versículo, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando ali, triste, né, pela morte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nesse sentimento de Maria, ela havia perdido quem? Jesus, que era o mestre que tinha o libertado. Ela tinha perdido a esperança de um futuro. Quer dizer, o futuro já não existe mais, porque o meu mestre morreu. E também não havia mais sentido para a sua vida. Agora o sentimento de tristeza apaga toda a esperança de um ser humano. Toda aquela esperança, aqueles planos, né, que a gente elabora, cria expectativa de futuro, a gente perde quando se decepciona e o nosso coração entra em colapso de tristeza. Então, muitas pessoas até não conseguem mais achar como reiniciar. Outros entram em depressão profunda, que vem até a praticar aquela tal de tirar a sua própria vida, né? Que é o suicídio. Porque essa tristeza impera totalmente na alma das pessoas que é cometido dessa tristeza profunda. E no caso aqui dos discípulos, estavam eles todos com esse sentimento de tristeza, porque havia perdido o mestre. Mas aí no capítulo 20, versículo 20, diz assim: e dizendo isto, lhe mostrou as mãos e ao lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então Jesus deu a prova da sua ressurreição, mostrando como havia padecido, com o furo dos cravos em suas mãos, aonde a lança penetrou no seu lado direito, né? E todas aquelas marcas que Jesus trazia no corpo a respeito da sua crucificação. E os seus discípulos agora converteu o seu coração, que estavam tristes e abatidos, em alegria. Alegraram-se na presença de Jesus. Esse subtópico mostra que essa tristeza se transforma em alegria.
O interessante é que Maria Madalena, que ficava lá na frente do sepulcro, que tinha perdido aí a esperança, estava triste, não tinha perspectiva de futuro, porque tudo ela tinha depositado aos pés do Senhor Jesus, né, por toda a sua palavra, todos os seus ensinamentos, e Maria ali estava firme na presença do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ela vai ficar tão alegre, mas tão alegre, que é a primeira vez Jesus ressurreto. E o mais importante, Jesus chamou ela pelo nome. Mencionou o seu nome na hora que apareceu a Maria. Ali no capítulo 20, versículo 16 do Evangelho de João, disse Jesus, Maria. E ela voltando-se, lhe diz, em hebraico, Rabani, que quer dizer mestre. Maria se voltou imediatamente para Jesus, mestre, com entusiasmo, com alegria, vendo que o mestre havia ressuscitado. Uma alegria plena de Maria, vendo que Jesus estava vivo. E na presença dela. Você vê aqui nessa passagem que a alegria de Maria Madalena se transforma aqui agora em celebração. Porque Jesus a envia aos seus discípulos, ela sai com muita alegria, muito rápido, correndo, até encontrar todos para dizer que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo vive, que ressuscitou, que o túmulo agora está vazio, que Jesus está vivo. Ela chegou para anunciar aos discípulos de Cristo que ele havia ressuscitado. Entendemos aqui que a cruz fala da morte, mas o túmulo vazio fala da vida, fala da vitória sobre a morte, que Jesus passou por lá, mas venceu a morte. Agora essa vitória se espalha aos seus discípulos e mostra que ele está vivo e está no meio deles, né? Entendemos aqui no versículo 16 do capítulo 16, versículo 22 do capítulo 16, vemos ali uma profecia do próprio Senhor Jesus, quando ele diz assim, vós agora tem tristeza, mas eu vos verei outra vez, então se alegrarão, e ninguém tirará de vocês essa alegria. Jesus vai firmar aqui um pacto de alegria eterna aos seus discípulos, e essa mesma profecia que se cumpre está ali no capítulo 20 de João, onde ele transforma essa tristeza numa alegria plena. E aprendemos aqui através da palavra de Deus que essa alegria permanece até os dias de hoje e vai continuar até a consumação dos séculos, até estarmos alegres eternamente com Cristo lá na grande morada celestial. Por isso que em Salmos, no capítulo 30, versículo 5, no cair da noite ou no cair da tarde havia choro, mas ao amanhecer veio a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo capítulo 30, versículo 5. Entendemos aqui, através da palavra do nosso Deus, que na ressurreição de Cristo, a tristeza, o medo se converte em alegria na sua presença. Nós, quando dedicamos a nossa vida ao nosso Deus, estamos na sua presença, obedecendo a sua palavra, seguindo o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É uma alegria constante. Em qualquer situação da nossa vida, ele se permanece presente, nos alegrando na sua presença. O terceiro subtópico, esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristã mais relevante que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto à fé e o amor. Está ali na carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo vai entender ali no capítulo 3, versículo 3, a respeito da esperança e da alegria, né, que são fruto do Espírito, a qual o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, vai dizer a respeito do fruto do Espírito. É uma dos componentes do fruto do Espírito, uma das qualidades do fruto. E realmente é isso mesmo. O fruto do Espírito tem que trazer alegria, tem que trazer paz, tem que trazer longanimidade, dignidade, bondade, misericórdia, mansidão e muitas outras coisas. Esse fruto do Espírito tem que gerar. Né? E o apóstolo Paulo vai dizer ali no último versículo que a fé, a esperança e o amor, e vai concluir o versículo dizendo que o maior deste é o amor, né? Que são as três colunas da qual vivemos na presença de Cristo, que a primeira coluna é a fé, a segunda é a esperança e o terceiro é o amor. Entendemos aqui que a fé produz a esperança, né? Por que ela produz a esperança? É que a fé vem da palavra e vem pelo ouvir da palavra de Deus. Isso que está lá em Romanos, no capítulo 10 e versículo 17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e pela pregação pela palavra de Cristo. Então aqui quando ouvimos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a respeito de salvação, a respeito de vida eterna, a respeito de moradas celestiais, a respeito de galardão, a respeito dessas coisas do céu, gera em nós uma esperança de herdar todas essas coisas, que vem
através de uma fé que nós temos em nós, que é de coisas futuras, da qual não está presente ainda em nosso meio. Nós não vemos, mas cremos. Porque cremos num Cristo ressurreto, que traz essa esperança ao nosso coração. E aprendemos através de Cristo ter essa viva esperança. Lá na carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, está assim. Primeira carta de Pedro, versículo 3 do capítulo 1, diz assim: Bendito ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. A sua ressurreição traz esperança para o nosso coração, para que também temos essa mesma vida nele, regenerada através do seu sangue, que foi vertido no Calvário. Versículo 8 ainda do mesmo capítulo da primeira carta de João, diz assim: E a quem não havendo visto, amai, no qual não vendo agora, mas crendo, exaltai com alegria, indizível e cheia de glória. Versículo 9: obtendo a fim a vossa fé, a salvação da vossa alma. É invisível para nós, mas nós cremos no Cristo ressurreto e sabemos que temos essa alegria da viva esperança dentro do nosso coração, uma semente plantada por Cristo. E essa semente está se desenvolvendo e crescendo para herdarmos também a vida eterna. Também lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 13, Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Gozo aqui a alegria, gozo aqui a paz. E a esperança aqui é nas promessas que está aí na Bíblia, refleta na palavra, para que temos essa viva esperança em Cristo e nos alegramos nela. E transbordamos de alegria. Porque não há situação sobre essa terra que venha tirar essa esperança do nosso coração. Nem a tribulação, nem a perseguição, nem a angústia, nem a doença e nem a morte. Nenhuma dessas possa tirar do nosso coração essa alegria, essa paz e essa esperança que Deus tem nos dado para estarmos na sua presença. Lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, diz assim: E disse-lhe mais: ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos estrandeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esteja forte aí na presença de Deus. Embora o que você esteja passando não possa tirar essa alegria da salvação, alegria da presença de Deus, que Ele nos dá através da sua palavra, que renova toda a nossa esperança. Capítulo 5, versículo 5 de Romanos está assim, irmãos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, a quem nos foi outorgado, a quem nos deu, a que está conosco, que faz moradia em nós, esse Espírito que renova em todo tempo a nossa esperança. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Vemos aqui que alegria na esperança. Entendemos aqui nesse tópico. Aqui do segundo, que é a esperança e a alegria. É através desses ensinamentos de Cristo e essas aparições que vem produzir em nós essa esperança viva, através da palavra de Deus e através da sua presença, que está conosco todos os dias de nossas vidas, até nos herdarmos a vida eterna com Ele. E essa esperança dessas promessas se concretize no arrebatamento da sua igreja. Terceiro tópico da lição: aparições de Jesus, convicção fortalecida. Também tem 3 subtópicos. O primeiro é as dúvidas dissipadas, fortalecimento da fé, fortalecimento da esperança. As dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Aqui em João, no capítulo 20, versículo 25, mostra a dúvida de Tomé a respeito da ressurreição de Cristo. Aqui a dúvida que pairava ali sobre os seus discípulos em medo, né, essas incertezas que estava ali, que foi dissipada pela presença do Senhor, ali no capítulo 20 de João. Jesus ali vai transformar essa incerteza, essa dúvida, em fé, de crença da sua presença, num corpo glorificado, mas ressurreto.
Então ali a dúvida de Tomé, que ele se apresenta, que disse ali, que nós já falou aqui no versículo 25 do capítulo 20, que ele vai precisar de algumas provas para crer que Jesus tinha vindo do mundo dos mortos. E agora passando a viver novamente no mundo dos vivos. Ou seja, um Cristo ressuscitado. No meio dos discípulos, alguns que se manifestaram com dúvida, outros creram na ressurreição de Cristo desde a primeira aparição, a sua manifestação no meio deles. E Tomé também, que na primeira aparição ele não estava presente, mas sim na segunda. Na segunda, Jesus vai provar e tirar essas dúvidas do coração dele. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 36 ao 43, Jesus aparece no meio dos seus discípulos e fica atônito, com medo, né? Eles estavam pensando que era uma manifestação de espírito no meio deles. Então Jesus vai sentar e mostrar, né? Primeiro vai mostrar suas mãos, seu lado direito, vai mostrar as marcas da crucificação para provar que é ele mesmo que está ali. E não só isso, ele vai se assentar com eles à mesa e vai comer peixe juntamente com eles, para dizer também que tem o mesmo corpo, que é o corpo agora ressurreto, para tirar essa dúvida cruel que abatia no coração deles. Transformar agora essa dúvida, né, em alegria, em fé, em certeza, que é o próprio Senhor Jesus ressuscitado no meio deles. E na segunda aparição, Jesus vai fazer a mesma ação, agora mais com Tomé, porque Tomé que foi cético, né, e não creu de maneira nenhuma, e vai afirmar, dizendo que só ia crer se visse. Né? Então lá em João, no capítulo 20, versículo 24 ao 29, né, que Tomé exige ali uma evidência da ressurreição de Cristo, para mostrar que era ele mesmo. Então Jesus reaparece pela segunda vez, e diz para Tomé, põe o teu dedo e põe a tua mão aqui. Mas não seja incrédulo, seja crente. Aí tem uma resposta de Tomé a respeito da sua prova, a qual Jesus oferece a ele, vai dizer assim, Senhor meu e Deus meu. Aqui uma das respostas mais contundentes da palavra de Deus, reconhecendo Jesus como o próprio Deus em nosso meio. Né? Que Jesus é Deus também. Mas o Senhor Jesus vai deixar bem claro que todos aqueles que estão na presença de Deus, ou que se aproximam de Deus, tem que fazer uso da fé, tem que crer que ele existe. Porque ele é galardoador dos que os buscam. Isso está lá em Efésios, no capítulo 11, versículo 6. Por isso que ele vai dizer a Tomé, dizendo assim, bem-aventurados que não viram e creram, que está no versículo 29 do Evangelho de João. Então aqui nesse primeiro tópico, do terceiro, que é as dúvidas dissipadas, aqui Jesus dissipa todas as dúvidas que eles tinham na presença da ressurreição, depois Jesus vai aparecer mais algumas vezes, firmando esse propósito de ressurreição, de mostrar para aqueles que estavam presentes e para todos aqueles que iam vir no futuro, todas as gerações que surgiriam, que Jesus vive e reina para todo sempre. Está vivo à destra de Deus. O segundo tópico, fortalecimento da fé. Anteriormente, o cético Tomé agora profere uma linda declaração de fé, onde ele vai falar Senhor meu e Deus meu. Ali em João no capítulo 20, o versículo 28 e 29. Aprendemos ali alguma coisa a respeito de fé. Ao longo da história da igreja encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como um Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Aqui o comentarista vai citar Romanos, no capítulo 1, versículo 21 ao 23, mostra ali uma apresentação do apóstolo Paulo à igreja de Roma, né, que é o livro de Romanos, né, que vai colocar ali naquele capítulo uma das ações humanas mais terríveis da humanidade, que acontece nos dias de hoje muito. Está aí declarado em nosso meio, né, essa decadência humana, né, mudando as coisas naturais de Deus para profanar aquilo que Deus colocou como santo. Agora aqui falando do fortalecimento da fé, que é uma das maiores bênçãos que vai resultar ali daquele acontecimento da ressurreição de Cristo, a qual a lição aqui está nos ensinando a respeito das aparições, né, da manifestação de Jesus em nosso meio, trazendo um fortalecimento para a nossa fé, para que ele mostre para nós que tudo que se direcionar a ele, que a esperança é acendida, e a fé passa a ser uma fé agora sobrenatural. Assim como nós aprendemos ali no capítulo 11 do Evangelho de João, na ressurreição de Lázaro, também aprendemos ali na manifestação de uma fé sobrenatural, quando ele fala para Marta, dizendo assim,
Não terei dito que se tu creres verás a glória de Deus? Chamará a atenção de Marta para uma fé sobrenatural que só há em Deus, só há em Cristo. E essa fé sobrenatural é de trazer literalmente quem está morto para a vida, mostrando que ele tem poder sobre a morte. Isso aí só se refere a uma fé sobrenatural. Não é uma fé natural do qual todo ser humano não carrega. Aqui não. Aqui é uma fé sobrenatural, e essa fé aqui só se acha em Cristo. Não se acha numa vida cotidiana natural quando você anda e caminha sobre essa terra. Há muitos seres humanos que fazem exercício dela. Agora, quando se trata de uma fé que está aqui, ó, exemplificada nesses exemplos da ressurreição de Cristo, ela é um grau a mais, ela está acima, ela está na prateleira de cima, que é sobrenatural, age no impossível, age naquilo que não existe e passa a existir. Essa é uma fé sobrenatural, que aprendemos aqui nessa lição. Você vê tanto a respeito dessa fé sobrenatural, que lá no Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo 19 e 20, ali já mostra o que é ser sobrenatural, o que é fé sobrenatural, quando Jesus se põe no meio deles. E a porta não foi aberta, ele apenas surge. Aqui é uma ação do sobrenatural. Não houve abertura de porta. Mas os discípulos se encontravam ali, trancados e com medos, e tristes, em luto. E Jesus traz paz, que a paz seja convosco. E aparece no meio, e se alimentam com eles. Olha aí o que é sobrenatural. Jesus traz uma fé ao seu coração, na qual você vai superar coisas grandes. Enfermidade é curada. Coisas da sua vida cotidiana, que você está enfrentando, desemprego e muitas outras coisas. Jesus abre porta onde não tem, você nem imagina, mas a porta abre. Do nada. Porque essa sobrenatural da fé agora está em você. Exemplificada aqui nessas aparições de Cristo. Você vê ali também, que aprendemos nessa lição, o caminho de Emaús, né? Jesus fortalecendo a fé daqueles que caminhou, expôs a palavra para fortalecer a fé. Então por isso que é necessário nós meditarmos na palavra de Deus. Assim que está ali no Salmo 1, versículo 1. Né? Meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Evitando os caminhos da qual não agrada a Deus, que nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas antes ter o prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. É estar buscando, porque é na palavra de Deus que se busca uma fé sobrenatural. Não é em conselhos de mundo, não é em visões de mundo, não é em casos de mundo, mas palavra viva, palavra de Deus, que edifica a nossa fé. Lá em Romanos, no capítulo 10 e versículo 17, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a palavra aqui é a fonte da fé. É só por ela que a fé sobrenatural nasce em nosso coração. Né? Não há outra fonte a não ser a palavra. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 13, está assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens inletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então você vê aqui que o poder é de Deus. A manifestação do Espírito Santo é de Deus. O acrescimento de fé no nosso coração é Deus. Para que outros creiam na palavra é a ação do Espírito Santo. Então essa fé vai nascer no coração através da palavra que é anunciada. Aqui estão falando que eles eram iletrados, ocultos, não tinham conhecimento, mas ministravam uma palavra verdadeira através da fé. Jesus ensina eles e capacita. A capacitação aqui foi espiritual. É o que está lá no capítulo 20, quando Jesus sopra o Espírito sobre eles. Então aqui traz um fortalecimento, traz um poder e também uma convicção de coragem para poder pregar. Por isso que ele vai dizer lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, permanecer em Jerusalém até que do alto sejam investidos de poder. Aí vai falar, e serão minha testemunha tanto em Samaria, serão minha testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria, até o fim da terra. Então aqui vem uma ação do Espírito Santo, para que a fé age com poder. Ainda lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Né? O versículo 20. Eles não duvidam da promessa de Deus. Né? Mas foram fortalecidos na fé, dando glória a Deus. Né? Em tudo o que eles passou, mas a fé os fortaleceu. Lá em 1 Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7, vai dizer assim: porque não andamos por vista, mas andamos por fé. Então a fé aqui é o que nos inspira a caminhar sobre a terra. Através desse episódio de Cristo, dessas aparições, entendemos que a nossa fé está depositada no canal correto, que vem pela palavra de Deus, que é a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O terceiro subtópico do terceiro tópico, fortalecimento da esperança. Além de pronunciar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança
em relação ao futuro, segundo as Escrituras. A promessa que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado, baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui vai combater um pouco dos assênios, né, dos assênicos da época que não cria na ressurreição. Né? Então, por isso, o povo ali não tinha muita esperança a respeito de ser ressuscitado. Alguns criam somente na manifestação da alma, né? E não havendo ressurreição do corpo. E tinha também alguns lá, que nem os fariseus, que acreditavam na ressurreição. Então o apóstolo Paulo aqui no capítulo 15, ali do versículo 1, o mais importante aí, que combate contra aí, do versículo 12 ao 14, que vai falar que a nossa fé é em vão, se Jesus não ressuscitou, que a nossa fé é em vão. Né? E entendemos aqui nesse tópico a respeito dessa viva esperança, né? O fortalecimento dessa esperança, através desses capítulos, né? Que nem ali nas aparições do capítulo 20, que vai dar uma esperança viva a todos os discípulos, que Jesus vai fazer essa promessa para gerar essa esperança. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: Bendito a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Já entendemos a respeito da renovação dessa esperança, que a ressurreição aqui é a base. A base para que essa esperança esteja firmada em nosso coração, segundo a palavra de Deus. Segundo aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ela aqui não é teórica e nem ilusória. Ela aqui é viva. Ela apoia num fato histórico do qual nós aprendemos aqui, que é a ressurreição de Cristo. Dele ter vencido a morte. O apóstolo Paulo vai falar assim: ô agrilhões, onde está? Ô morte, onde estão os teus agrilhões? Os agrilhões da morte é o pecado. Jesus não gerou pecado. Então ele venceu a morte do alto Calvário. Por isso que ele vai dizer assim: eu dou a minha vida para torná-la tomada. Ninguém tira de mim, eu dou de mim mesmo. Esse poder eu recebi de Deus, meu Pai que está no céu. Então Jesus aqui vai dizer lá no alto do Calvário, dizendo assim: Pai, tudo está consumado em tua mão, eu entrego o meu espírito. Ali ele está dando por todos nós, regenerando todos nós com Deus, tirando toda a barreira que impedia a nossa comunicação direta com Deus. Então agora a nossa esperança está apoiada aí. E Jesus vem de volta ao terceiro dia, ressurge entre os mortos e traz esses relatos dentro dos seus evangelhos, e a Bíblia vai falar que maior é aquele que não viu, mas crê. Então aqui a nossa esperança está vivificada nisso. Você vê lá no Evangelho de João, no capítulo 14, e versículo do 1 ao 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, voltarei e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A esperança nossa é estar com ele um dia. Sobre essa promessa que Jesus faz ali no capítulo 14, do versículo 1 ao 3, do Evangelho de João. Ele traz aí uma promessa viva, porque após a sua ressurreição, ele vai nos trazer a certeza da vida eterna, porque ali ele vence a morte. Ele venceu a morte, trazendo a certeza ao nosso coração, que da mesma forma que Jesus foi ressuscitado por Deus, seremos ressuscitados também. Lá no capítulo 12, versículo 12 de Romanos: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, estar sempre em comunicação com Deus, para que essa esperança seja firmada em nosso coração. Em Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, a esperança que temos é âncora da alma, segura e firme. Então aqui depositou essa esperança como âncora para a nossa alma, naquilo que é a promessa de Deus. Então vemos aqui que, segundo Hebreus capítulo 6, versículo 19, que essa esperança ela atravessa o véu. Ele é tirado. Agora deu acesso, acendendo a nossa esperança diretamente a Deus através de Jesus Cristo, que pagou o preço, aquela sentença que estava a nós, agora ele retirou, colocou sobre eles aquilo que está lá em Isaías, no capítulo 53, e agora abriu um acesso direto a Deus. Então viva essa esperança, e essa esperança é gerada pela fé. E a fé é por causa das promessas que está refleta de Gênesis e Apocalipse, que Deus faz a todos aqueles que amarem a vida de Cristo. Quando o versículo menciona âncora, por que âncora? Porque você vai passar por sentimentos de sofrimento, angústia, enfermidade, toda coisa que vai querer tirar você da presença de Deus, dizendo que Deus não tem poder, que Deus não está vendo, que Deus não fala, que Deus se limitou em relação à sua vida. Mas se você tiver ancorado a sua fé e esperança nele, nada pode tirar da presença de Deus, nem a morte.
Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Mostre essa esperança. Da onde ela é firmada. Mostra dentro da palavra de Deus da onde a sua esperança vem. Crê, mostra que ele é presente, que ele ressuscitou dos mortos, que é o único caminho que leva o homem a Deus. O apóstolo Pedro mostra a gente aqui na sua primeira carta, capítulo 3, e o versículo 16 diz assim: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Entendemos aqui a respeito dessa esperança, servindo aqui de testemunho vivo e poderoso, que ele possa enxergar em você o semblante de Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, a esperança não nos decepciona. Salmo 42, versículo 11, porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 20 e 24, quero trazer à memória o que me dá esperança, as misericórdias do Senhor. Tito, capítulo 2, versículo 3, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Cristo. São algumas referências a respeito dessa esperança que fala esse tópico, né, que aprendemos aqui nessa última lição do segundo trimestre, né, que é o fortalecimento da nossa esperança. Que é esse fortalecimento aprendemos nesse tópico. Seja fortalecido em vosso coração através da palavra de Deus e das suas promessas nela registradas, né, que um dia há de acontecer todas essas coisas. Se olharmos por uma visão escatológica, esses dias estão próximos. Tão próximo que quanto mais próximo, mais acende a nossa esperança e a vontade de estar com Deus para todo sempre. Que Deus abençoe os irmãos por essa última aula, essa última lição, a lição 13 desse trimestre. Né? A conclusão dessa lição, né, que é a última conclusão, que diz assim: durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Cristo. O nosso Senhor e eterno, e diferente do Pai, mas igual a Ele, é Deus em sua essência, o Criador de tudo, e por conseguinte, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Ele foi um dos propósitos que o evangelista redigiu o seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao credes, tenhais vida em seu nome. Ali em João, no capítulo 20, versículo 31. Entendemos aqui, essa lição por todo, traz aqui, mostra que o Verbo se fez carne, né? E habitou em nosso meio. Aprendemos aqui que Ele é o único caminho que nos leva a Deus. É Ele que prepara o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para ter um encontro verdadeiro com Deus. E a morada celestial está reservada a todos que entrar pelo caminho que é Cristo. Não existe uma filosofia, não existe uma ação humana, não existe nenhum dos profetas, nenhum dos homens que serviram a Deus, que estão registrados na Bíblia, que pode levar o homem ao céu. Somente através de Cristo. E toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, faz menção do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que traz liberdade para com Deus. Acesso, comunicação é através dele. Então, se quer um dia ter uma vida eterna com Deus, precisa entrar pela palavra e por Cristo. Renunciar à sua vida material. Essa vida pecaminosa que refere às suas escolhas mundanas. Mas passa a entrar pela vida, entrega ao nosso Senhor e fazer as escolhas através do Espírito Santo. Aí você terá uma morada no céu. Que Deus abençoe os irmãos. A nosso próximo trimestre, nosso terceiro trimestre, vamos estudar aqui a igreja em Jerusalém. Né? Vamos dar um segmento dessa lição do segundo trimestre. Agora a gente vai falar da igreja, né? Que saiu ali desde do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é a igreja primitiva. Ali vamos falar um pouco desse capítulo 20, onde Jesus inicia mandando seus discípulos, comissionando seus discípulos, assim como está em Mateus no capítulo 28, e vamos falar aqui a respeito da igreja. Que Deus abençoe a todos os irmãos, vamos orar a Deus e agradecer por essa aula. Grandioso e eterno Deus, obrigado Jesus, por essa aula, pela tua palavra que firmou em nosso coração. Glorioso Deus, abençoa os teus servos que vão ensinar essa palavra, essa aula desse final de semana. Ser com eles, ó Senhor, revela a tua palavra. Coloca no coração dos teus servos que eles possam ter sabedoria para ensinar. Senhor Deus, e cada aluno também possa aprender e firmar cada vez mais a sua esperança e a fé na tua palavra. Ó glorioso Deus, para que sejam cheios da virtude do teu Espírito. Também para falar e anunciar esta palavra
aos que necessitam de ouvir, Senhor da glória. Sê conosco. Glorioso Deus também. Salva almas, liberta pela tua imensa, cura os enfermos, liberta os que estão encarcerados. Senhor Jesus, dá vida a cada um deles. Ó glorioso Deus, e alegra o coração dos teus servos. Assim te peço em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém.